Graça e paz. Vamos ouvir a leitura de um texto na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. A fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Irmãos, nós temos enfrentado tribulações aqui. Alguns dos nossos irmãos aqui têm sofrido, uns menos, outros muito. Algumas famílias têm enfrentado sofrimento. Também nós já enfrentamos perseguições contra o Evangelho e ainda enfrentamos. E penso que não vai passar, vai continuar até o fim. E nesses momentos, a tendência é nos inquietar, como o texto colocou, a fim de que ninguém se inquiete com as tribulações. Por quê? Porque essa é a tendência. É a tendência. Quando estamos passando por tribulação, ou perseguição, ou por algum tipo de sofrimento, alguns costumam sair pelas laterais ou retroceder do caminho. Essas coisas, essas tribulações, servem para firmar ainda mais quem já está firme em Jesus, na palavra dele. Mas também servem para desviar quem não está firme em Cristo. Lá em casa, a gente gosta de estourar milho pipoca para comermos juntos. E aquele milho pipoca que não estourou, que não pipocou, fica no fundo da panela. É o chamado piruá. Piruá é o milho pipoca que não estourou e fica no fundo da panela. A transformação do milho duro de pipoca em pipoca macia, gostosa, é uma grande transformação. O milho de pipoca não é o que deve ser. Ele deve ser aquilo que acontece depois do estouro na panela quente. O milho de pipoca é duro, é quebra-dentes, é impróprio para comer. Mas a transformação só acontece pelo poder do fogo, na panela quente.
aquecida pelo fogo. Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca. Assim acontece com a gente. Nós temos que passar pela morte com Cristo na cruz para sermos o que Deus quer que sejamos. Quem não passa pela cruz fica do mesmo jeito a vida inteira e até piorado. São pessoas de uma dureza assombrosa. Só elas não percebem. Acham que é o seu jeito de ser. Não, é o meu jeito de ser. Eu sou assim desde que nasci. Vou morrer assim. São comparadas ao milho pipoca que se recusa a estourar. São os piruás da vida. São aquelas pessoas que se recusam a mudar, a admitir a cruz na vida delas. Gente que acha que não pode existir coisa mais maravilhosa do que o jeito dela de ser. Os piruás no fundo da panela não servem para nada. Seu destino é o lixo. Dentro da panela quente, tem pipoca estourada, macia, e tem piruá duro. Estão no grupo, estão no meio, mas quando chega a tribulação, a perseguição, o sofrimento, a tribulação forte, os piruás dão no pé. Ou começam a ficar agressivos, amargos, extremamente sensível, se vitimiza. E tem mais uma coisa: começa a falar demais, a maldizer, praguejar. Não aguenta o tranco e desfoca totalmente. Muda o foco, altera o ponto de atenção, de interesse. No texto que foi lido inicialmente, diz: a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque aqueles irmãos a quem Paulo falava, mas isso é para nós também, estavam passando por tribulações. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Isto que? As tribulações. Não é uma coisa agradável de se dizer. As pessoas não gostam de ouvir o que estou dizendo agora, que estamos designados para as tribulações, passar por elas. Ninguém se comova, inquiete, se comova por estas tribulações, porque para isto fomos ordenados, designados.
Você está entendendo? As tribulações não devem nos abalar, porque estamos designados, destinados, ordenados a passar por elas. Esses irmãos estavam enfrentando grandes perseguições, sofrimento grande, tribulação. E é o seguinte, irmãos, o inimigo, o diabo, Satanás, pode usar as inquietações, as comoções geradas pelas tribulações para desviar do verdadeiro foco da fé. Isso acontece. Como nós podemos anular as inquietações e comoções trazidas pelas tribulações? Porque as tribulações nós não podemos anular, não tem como. Mas nós podemos anular as inquietações, as comoções trazidas pela tribulação. Primeiro, tendo uma compreensão correta da soberania de Deus em relação às tribulações. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados, ordenados ou destinados para isto, ou seja, para as tribulações, passar por elas. Deus sabe, porque quem que designou? Quem ordenou? Foi Ele. Ele permite. Deus sabe o que está acontecendo e o que ainda vai acontecer. Deus sabe de tudo e está no controle de tudo, principalmente do que acontece com os seus, com o seu povo, com a sua igreja. Lembrando os irmãos que Deus agora está em nós, Ele está em nós, Cristo está em nós. Algumas vezes Deus nos guarda da fornalha quente ou da cova dos leões, mas outras vezes Ele nos guarda na fornalha quente, na cova dos bichos. Essas tribulações fazem parte da vida daqueles que pertencem ao Senhor, pertencem a Deus, que são salvos. Por que está inquieto? Por que você está comovido com essas tribulações, com o sofrimento que passamos e que ainda passaremos? Pedro, ele fala sobre isso, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, versículos 12 e 13. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipante dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando.
Há um sofrimento adquirido por nós mesmos, pela bebida, pelo cigarro, pelas drogas, excesso de trabalho. Esse é um sofrimento provocado por nós mesmos, às vezes de forma consciente ou não, mas provocado por nós mesmos. Esse é um sofrimento que poderia ser evitado. Há um sofrimento que faz parte da própria estrutura da vida. Só por nascer neste mundo sofremos dor, privações, dificuldades, doenças. São sofrimentos naturais da vida. Tem um sofrimento que é imposto pelo sistema perverso deste mundo. Um sofrimento imposto às pessoas pelo sistema perverso, maligno deste mundo. Irmãos, tem tanta comida neste mundo, tanta comida, mas tanta gente passa fome. Não tem sentido produzir tanta comida, né, Renata? E tanta gente passar fome no mundo. A Revolução Verde transformou a produção agrícola no mundo inteiro. Mas grande parte do mundo ainda passa fome. O homem faz guerra por petróleo e até por coisas insignificantes. Tem gente que diz, eu já ouvi, temos que resolver a situação do menor abandonado de rua, coitadinho, temos que resolver. Mas esse menor de rua, que é menor, fica idoso quando consegue ficar, e ninguém faz nada significativamente para tirá-lo da rua e lhe dar uma vida digna. E dinheiro tem. Dinheiro tem. E todos esses tipos de sofrimento têm a ver com a entrada do pecado no mundo. Um dia será tirado. Além desses sofrimentos, ainda há um sofrimento que eu quero enfatizar, que é um sofrimento por causa do Evangelho de Cristo, por causa da palavra de Deus, por causa de Cristo, por causa da nossa experiência com Cristo. É um sofrimento específico para os cristãos nascidos de novo, que amam a Cristo. É um sofrimento por causa de Cristo e do nosso posicionamento de fé. Não é um sofrimento produzido por nós mesmos. É um sofrimento advindo das tribulações deste mundo e por causa de Cristo. E Pedro falou, amados, não estranheis, porque no primeiro momento a gente estranha. O que está acontecendo com a gente, comigo? Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Que fogo é este? É o fogo
destinado a provar-nos, para nos aprovar, provar, melhor dizendo. Deus usa esse sofrimento para fazer um trabalho muito precioso na vida dos seus santos. Quando isso estiver acontecendo, não fique desanimado, não fique comovido, não fique inquieto, não se transforme em vítima. Pelo contrário, diz Pedro, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Então, irmãos, eu já disse isso aqui. Tem pássaro, Valdir, que canta de noite, e tem pássaro que canta ao amanhecer. O rouxinol canta à noite, a cotovia canta ao amanhecer. Tem gente que é mais cotovia do que rouxinol, porque só sabe cantar quando o sol aparece, quando a luz de dia. Quando a noite desce, ou quando há nuvens no céu, escuridão, perde a vontade de cantar, de louvar. Esse momento de sofrimento, de tribulação, aí perde a vontade de cantar ao Senhor, louvar. Fica triste, abaixa a cabeça, queixa-se, chora. Mas os santos de Deus choram também. Mas cantam em meio à noite mais escura. Os santos de Deus cantam em qualquer circunstância, louvam. Eles sabem cantar os louvores mais lindos quando as tribulações estão tomando conta da sua vida. E Pedro falou: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa, olha só, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Mas você não sabe o meu sofrimento. Pois é, Pedro falou, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. É um tanto esquisito dizer isso, principalmente quando a quem está se dizendo está passando por isso, que era o caso aqui. E nós estamos passando aqui por momentos difíceis, de sofrimento. É um tanto esquisito dizer, quando o estalar, o estalido do fogo ardente começa a ser escutado no nosso meio. O certo a se dizer nesse momento é: não tem nada de extraordinário acontecendo. Como assim? Ué, está escrito. Você está inquieto por quê? Está achando estranho por quê? O quê? Pedro está dizendo: não tem nada de extraordinário
nisso. Ou seja, é normal. É normal. Portanto, irmãos, é responsabilidade minha, é responsabilidade nossa, quando anunciamos o Evangelho, avisar as pessoas dessas tribulações. Na minha observação, o conceito de bênção propagado hoje por uma parcela da cristandade não é o mesmo conceito revelado na palavra de Deus. Para a igreja odierna, atual, moderna, bênçãos são favores que correspondem aos anseios humanos. Os anseios humanos são coisas boas, agradáveis. Quando consideramos isso, a dor não é uma bênção, certo? O alívio da dor é a bênção. A privação não é bênção. A prosperidade material e financeira é a bênção. Dificilmente você vai ver ou ouvir esse tipo de oração. É um tipo de oração que está ficando rara. Senhor, eu te agradeço por ter permitido passar por essa privação, por essa doença, por essa dor, por esse sofrimento, por esse fracasso, por essa frustração, porque eu creio que o Senhor tem um propósito. Eu não entendo o que está acontecendo comigo, mas creio que o Senhor está sim me abençoando através desse sofrimento ou dessa adversidade. Por quê? Porque essas coisas não são vistas como bênção por uma boa parcela da cristandade atual. O super crente diz assim: essas coisas acontecem porque a pessoa não tem fé. Você vai ouvir alguém dizer: está acontecendo com você isso porque você não tem fé, porque você é ignorante, não tem o entendimento das coisas de Deus, não sabe usar o seu livre-arbítrio, não toma posse da bênção. Tem gente que manda a bênção até pelo Facebook. Você não determina as coisas que tem que acontecer na sua vida, você tem que determinar. E normalmente é só coisa boa do ponto de vista humano. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, irmãos, de acordo com a mensagem da graça, Deus faz com que todas as coisas contribuam efetivamente para o bem daqueles que foram capturados
pelo amor, o amor de Deus. Não há nada que Deus permite que aconteça com os seus santos que não tenha um propósito. Deus determinou previamente e calculou com antecedência o que Ele espera fazer em favor dos seus. Quando não confiamos na soberania de Deus, ou não entendemos os seus propósitos, vamos experimentar preocupação, medo, ansiedade, ao passarmos por circunstâncias difíceis. Mas temos uma opção melhor, irmãos. Nós temos uma opção melhor, que é confiar no caráter soberano, amoroso e cuidadoso de Deus e descansar na provisão suficiente de sua graça quando estamos passando por tribulações. E quando não estamos também. Muitas vezes pedimos para Deus remover de nós determinadas dificuldades, adversidades, e Ele não remove, e algumas vezes até piora. O que é isto? Seria omissão de Deus? Não. Por quê? Não é omissão de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é bem presente nas tribulações. Salmo 46, versículos de 1 a 3. Depois você pode ler o versículo 10 e 11. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Como é boa a palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio. Preste bem atenção. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro não é alguma coisa que Ele mostra. É Ele mesmo. O socorro aqui não é alguma coisa, é Ele. Porque diz assim, Deus é, não é será, mas é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro, Ele é socorro. Bem presente, não é nem presente, é bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó. E aí ele repete, é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio
e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, na angústia, no sofrimento. Cristo é Ele, não é outro, é Ele. Cristo é o nosso refúgio permanente, fortaleza e força de todos os dias. Jesus Cristo não me põe numa fortaleza. Ele é a minha fortaleza. Ele não diz assim: vem aqui, vou colocar você aqui nesse lugar seguro. É uma fortaleza aqui. Vou colocar aqui, você fica aqui. Não vou ficar aqui não. É Ele é o castelo forte, Ele é a fortaleza, irmãos. Ele nos coloca nele, e Ele em nós. Cristo é a minha fortaleza, e nessa fortaleza que é Cristo, eu estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Onde encontrar refúgio ou abrigo seguro? Esse lugar não é visto pelos olhos naturais, assim como não há um ponto fixo estabelecido na terra para que as pessoas possam correr e entrar na fortaleza do ambiente. Esse refúgio é invisível e está em todo lugar, e é de fácil acesso a todo aquele que crê em Jesus. Esse lugar não é visto pelos olhos naturais, mas pela fé na palavra de Deus. Que lugar é esse? O Senhor Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação e também na angústia. O Senhor é o meu lugar fortificado, é o meu lugar seguro, impossível de ser tomado por qualquer força. O lugar mais seguro do universo é o refúgio e a fortaleza que é o Senhor. Ele é o refúgio e a fortaleza. O refúgio é o lugar onde eu me escondo nele. Portanto, tome uma atitude de fé e caminhe para o refúgio, para a fortaleza que é o Senhor, e faça dele o seu lugar de refúgio, de descanso. Olhemos para o Senhor, a nossa fortaleza, e deixemos de imitar e seguir este mundo podre. Lembremos-nos que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na tribulação, na angústia. Deus é o nosso refúgio em um mundo incerto e instável. Às vezes ficamos inquietos, com os acontecimentos, mas o Senhor nos diz, por sua palavra: aquietai-vos, quietinho aí, e sabei que eu sou Deus. Eu sou Deus. Aquietai-vos, calma, sossegue, descanse, deixa comigo. No mais, o que Deus escolher será sempre o melhor para nós. Ou não é? Se Ele escolher a morte para mim, é o melhor para mim. Eu já vou logo estar com Ele lá. Já vou na frente. Apenas confie de todo o coração.
tribulações são desígnios de Deus. Por último aqui, nós temos o vale da sombra da morte. Esse vale que o Salmo 23 fala, que a gente cita tanto, que é o Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Vale da sombra da morte, citado por Davi. Que vale é este? Era uma garganta estreita, profunda e escura no território de Israel, onde ladrões cruéis e animais vorazes aguardavam suas vítimas para atacar. Naquele vale havia precipícios íngremes e perigosos, grutas escuras, desfiladeiros traiçoeiros e apertados, onde passaria um animal de cada vez, uma ovelha de cada vez. Era um ermo agreste. Quando as ovelhas entravam naquele vale, chamado de Vale da Sombra da Morte, elas tinham uma sensação de desamparo, que levavam a angustiantes berros de socorro. Elas ficavam berrando, como que pedindo socorro, porque ali tinha muito perigo. Vale representa para nós a estrada íntima e individual em que cada um de nós terá que entrar sozinho. É aqui que nós precisamos de um verdadeiro companheiro. Tu estás comigo, e agora nem estás comigo, está em mim, está dentro. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E quem está com ele? Quem estava com ele? O Senhor. Ele mesmo disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No versículo 1 do Salmo 23. Não vamos pensar essa suficiência do Senhor em termos de coisas, mas do que Ele é para nós. Porque o Senhor é o tudo de que eu preciso, e esse Senhor é Cristo. Cristo é o grande Senhor e pastor, vivendo em suas ovelhas. É dele que nós necessitamos. Então, as melhores bênçãos ficam dentro do vale da sombra da morte. Você quer entrar lá? Ou está com medo? Porque as melhores bênçãos ficam lá dentro do vale da sombra da morte. Não tenha medo de entrar nesse vale da sombra da morte. O vale é da sombra da morte, mas a presença é do Senhor da vida, porque Ele está ali, o Senhor Jesus Cristo, com a gente.